Vamos tratar da nossa 18ª rodada de capacitação de 2019. Hoje vamos falar de arbitragem. E o nosso convidado especial é um colaborador da Nelson Williams de Manaus, está aqui conosco desde 2016. Ele é pós-graduado em processo do trabalho, mas atua no direito civil e processo civil, supervisor do escritório. Ele trabalha com a controladoria jurídica e cuida de 2 núcleos, audiência e pagamentos. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno Nassi. Fique à vontade, ótima apresentação. Obrigado, doutora. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal do Instagram. Eu vim falar sobre a arbitragem, né? Porque eu achei que era um assunto relevante. Poucas pessoas falam, mas ele é muito utilizado, né? Para quem não sabe. E o tema eu achei bastante importante dentro dos outros temas que já foram apresentados aqui pelos outros colegas. Eu estou fazendo uma pós em processo civil e tive uma aula recentemente sobre isso com o Dr. Fred Didier. Então, eu achei muito importante falar sobre esse tema. Achei que eu poderia fazer uma boa apresentação a respeito dele, né? Então, é sobre isso que eu vou falar, né? Sobre a arbitragem no novo Código de Processo Civil. E espero que agrade a todos, né? Então, eu já vou começar, tá bom? As relações entre a arbitragem e o Código de Processo Civil de 73. Quando o Processo Civil de 73 foi criado, ele já previa a arbitragem, porém, ela não tinha muita utilização. Por quê? Porque para você instaurar um juízo arbitral, é necessário que você tenha que ir no juízo estatal, na justiça comum, para poder homologar aquela decisão que foi dada na arbitragem. Isso em 73. Então, por conta disso, e porque era muito caro fazer a instalação de um juízo arbitral, a arbitragem era meio esquecida. Então, ela existia no Código de 1973, porém, ela não era muito utilizada. Ou seja, como o próprio mestre fala, ela dependia da homologação do juiz. Sendo assim, a arbitragem não era levada à prática, sendo desprezada, entendeu? Então, assim, ela não era muito usada, né? Então, assim, não tinha muito conhecimento sobre a arbitragem, as pessoas não utilizavam muito, tanto que o juízo arbitral era muito esquecido, não era usado, era um gasto desnecessário para poder... Olha, eu ganhei aqui no juízo arbitral, e aí, para ter eficácia, eu tenho que entrar na justiça comum para o juiz homologar essa decisão. Então, não valia a pena, né? Depois de 23 anos, a lei da arbitragem foi criada. Em 1996, a lei 9.307 foi criada e meio que refundou a arbitragem. O microsistema da arbitragem foi fundado. Então, o que acontece? Essa lei aumentou o número de processos no juízo arbitral, né? Hoje, o Brasil é o 4º país no mundo em volume de arbitragem na Câmara de Comércio Internacional Arbitral em Paris, né? E a decisão arbitral não precisa hoje mais da homologação do magistrado. Então, isso também já facilitou bastante o que acontecia antigamente, né? Porque você precisava entrar no juízo arbitral para depois ir na justiça comum para poder ter essa homologação, ter essa eficácia que você conseguiu. Então, como a gente está falando aqui da Câmara de Comércio Internacional Arbitral em Paris, só para vocês terem uma ideia, em Paris é que fica o principal tribunal arbitral do mundo. Então, hoje o Brasil tem muita demanda arbitral e ele hoje é o 4º país nesse volume de arbitragem. Tá, pessoal? A aproximação de processo civil, do novo Código de Processo Civil com a arbitragem. Quando surgiu a ideia de fazer o novo Código de Processo Civil, já existia uma lei pré-determinada da arbitragem. E isso já facilitou bastante para que a arbitragem fosse colocada diretamente no novo Código de Processo. Então, por já existir, por ser pressuposta, por já acontecer uma lei específica para aquele caso, para aquele instituto, né?
existem umas características do novo código que têm relação bastante eficaz com a arbitragem. Ele já é pressuposto, a arbitragem já existe, já tem uma lei própria para ela. Então, o código já tinha pensado, o código começa a pensar na arbitragem. Novas normas para o microsistema da arbitragem, né? Tem muita coisa que envolve a arbitragem no novo Código de Processo Civil. E o prestígio que a arbitragem criou para fazer parte de forma mais eficaz, de ter mais artigos no novo Código de Processo. Porque, antigamente, como eu falei, ela existia, mas não tinha tanta ênfase, né? Ela não tinha tantos artigos. E eu vou mostrar para vocês alguns artigos que eu acho interessantes, de bastante relevância, para mostrar a arbitragem hoje, né? Primeiro, começa logo pelo artigo 3º do novo Código, ou seja, já está no artigo 3º. Tipo, o código acabou de ser aberto, o primeiro já tem a arbitragem no 3º. Então, já mostra a relevância e a importância dela para o código. Né? Ela já está lá no começo, ela não foi esquecida. A gente vai falar de arbitragem, vou colocar a arbitragem lá no final do Código de Processo. Não, ela já está no início. Né? Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Ou seja, a arbitragem, ela já faz parte da jurisdição. Ela tem uma jurisdição própria. Ela já existe. Ela tem a sua própria jurisdição. Então, como fala aqui no caput do artigo 3º e no seu parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma de lei. Então, a arbitragem, já no 3º artigo do Código Novo de Processo, ela já existe, ela já está acontecendo. Então, é real, é como se, tipo, já está aqui, olha, eu existo, então eu já faço parte. Aí a gente já dá um salto para o artigo 237 do novo Código, e aqui tem um adendo, porque, assim, esse novo Código de Processo, com esse artigo 237, ele meio que mostra uma comunicação entre o juízo arbitral e o juízo estatal, a justiça comum. Ele meio que traz uma comunicação, o meio deles se comunicarem, de se falarem, para que algumas tutelas provisórias ou de urgência sejam tornadas eficazes, que o juízo possa colocar em prática. Será expedida a carta arbitral, para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária, formulado por juízo arbitral, inclusive os que importam efetivação de tutela provisória. Ou seja, tem uma comissão de arbitragem e lá as partes estão no juízo, e o árbitro pega e decide uma tutela de urgência, uma tutela provisória, e precisa que seja dada essa eficácia para ela. E aí ele pede do juízo estatal, lá da Justiça Comum, para que ele coloque a efetividade, para que ele utilize dessas suas ferramentas para que seja utilizada aquela tutela que ele colocou. O Código surgiu e depois do Código surge a Lei 13.129 do mesmo ano. O que essa lei faz? Ela traz a carta arbitral que existe no novo Código de Processo Civil e engloba ela dentro da Lei de Arbitragem de 96. Ou seja, a lei foi fundada em 96, o novo Código de Processo Civil em 2015. Esse novo Código de Processo Civil, ele colocou dentro dele um artigo que usa como meio de comunicação para que fale com o juízo arbitral. Após o novo código ser iniciado, o que acontece? Existe uma nova lei que faz com que aquele artigo 237 a respeito da carta arbitral peça para que essa comunicação seja informada, seja colocada, seja disposta na lei de arbitragem a partir do artigo 22C. Ou seja, foi acrescentado o artigo 22C na lei de arbitragem. Ou seja, o código mesmo já facilita, já ajuda, já coloca um artigo, um instrumento na própria lei para poder ajudar na comunicação entre o juízo arbitral e a justiça comum. A regra da competência é competência. É meio redundante, né? Mas é assim que chamam. Tem outros doutrinadores que chamam de princípio da competência competência. E é competência competência mesmo. Por que é competência competência? O que acontece?
o juízo arbitral, o árbitro que dirime a situação, a convenção de arbitragem em si, ele é que compete a ele dizer se ele é competente ou não para defender, para ajuizar, para prestar atenção, para dirimir a causa, o problema, aquela situação que chegou para ele. Então, ele é o competente e ele diz de quem é a competência. Ele faz a autoanálise, o exame disso. Então, é por isso que é chamado a regra competência-competência. Tá? Há uma convenção de arbitragem, uma das partes descumpre a convenção e propõe uma ação na justiça comum. O que acontece? O réu, né, ele vai suscitar a convenção de arbitragem e que o juiz não poderá julgar a demanda por ter procedimento arbitral pendente. Ou o réu só alega que há uma convenção de arbitragem e que não existe procedimento arbitral pendente. O que acontece aqui? É um pouco complicado, eu espero que eu consiga fazer com que vocês entendam essa questão, porque assim, existe uma convenção de arbitragem e o que está na convenção de arbitragem eu tenho que decidir lá dentro, né? E o que ocorre, muitas das vezes, uma das partes, não quero mais fazer a convenção de arbitragem, não quero mais resolver aqui pelo juízo arbitral, vou propor uma ação na justiça comum. Aí ele vai, decide, entra na justiça comum. O que ele tem que fazer? Ele vai, entra, tá, aí o réu vai se defender. Ele tem que utilizar na preliminar de defesa que existe uma convenção de arbitragem, que já tem uma convenção de arbitragem, então não há necessidade de o processo andar na justiça comum. Ele pagou, né, um valor para que tenha esse juízo arbitral, e qual é a necessidade de ter a justiça comum para avaliar aquela ação que ele está sendo ajuizado no juízo arbitral. Então, ocorre que o réu alega que tem a convenção de arbitragem e, ao mesmo tempo, ele informa para o juiz, olha, eu tenho um procedimento arbitral correndo também. Ele tem essas duas opções, como eu coloquei aqui. E aqui na segunda é quando a convenção de arbitragem ela já existe, mas o procedimento ainda não está acontecendo. E a resposta é a seguinte. Na primeira hipótese, o árbitro avisa ao magistrado e este extingue o processo sem resolução. Na segunda hipótese, o juiz não examina e extingue o processo sem resolução do mérito. Como assim? Na primeira hipótese, que eu falo que tem convenção de arbitragem e existe um procedimento, o árbitro avisa ao juiz, à justiça comum, olha, tem um juízo arbitral instaurado. Então, não há necessidade, não tem porquê você julgar esta causa, dar continuidade a esta demanda. O juiz tem que pegar e extinguir o processo, ele não analisa, ele não examina. Tá? Na segunda questão, há uma convenção de arbitragem, mas não tem procedimento instaurado. E aí o juiz, ele vai de pronto extinguir o processo. Tá? Deixa eu ver. O que acontece? Na lei de arbitragem, essa regra competência-competência, ela não existe, assim, num artigo explícito, né? Olha, eu posso enxergar a regra da competência-competência aqui neste artigo. Não tem esta previsão legal. Mas o próprio Código de Processo Civil de 2015 já traz esta regra. Muitas pessoas não conseguem, às vezes, enxergar esta regra aqui, mas ela fica muito clara quando você lê o artigo desta maneira. O juiz não resolverá o mérito quando? Quando ele acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, foi o que eu comentei há pouco, ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência. Né? O árbitro vai informar, olha, juiz, aqui já tem um juiz arbitral, eu é que tomo conta, eu é que vou julgar este processo. Já existe uma convenção de arbitragem, já tem um procedimento, então não tem por que você estar atuando, não tem por que a demanda ser na justiça comum. E quando o juiz decide continuar o processo, mesmo quando o árbitro fala para ele que tem uma convenção e um procedimento já instaurado, o que acontece? Ele dá uma decisão interlocutória no processo e para decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento, no 1015, inciso 3º do novo Código,
prevê que para decisões interlocutórias que não acolham a convenção de arbitragem e mantenham o processo correndo, uma vez que o árbitro avisou à Justiça Comum que já existe um juízo arbitral, agrava o instrumento a partir do artigo 1015 do inciso 3º do novo Código. Tá? Da mesma forma, caso seja sentenciado, cabe apelação, acredito que a maioria também saiba sobre isso. Também existe a forma de o juiz rejeitar a convenção de arbitragem, continuar a convenção, como eu mencionei há pouco, né? E aí a outra parte também entrar com agravo, interpor o agravo. O que é a convenção de arbitragem em si, né? São as partes, né, que estão interessadas em submeter a solução de conflitos ao juízo arbitral mediante uma cláusula compromissória e um compromisso arbitral, né? Eu vou falar a respeito da cláusula e do compromisso daqui a pouco, mas já fica que aqui a arbitragem é um procedimento heterocompositivo. Ela precisa de um terceiro para que seja julgada aquela causa, ou seja, um árbitro, né, para fazer o julgamento. E, necessariamente, o árbitro não precisa ser do meio jurídico, tá? Muitas pessoas acho que não sabem sobre isso, né? E o árbitro não precisa ser juiz de direito, ele não precisa ser formado em direito para fazer o julgamento desta causa que é apresentada na Convenção de Arbitragem. E as partes podem escolher o árbitro, né? Pode ser realizada a arbitragem quando o objeto da demanda versar sobre direito disponível, tá? Não pode ter arbitragem quando se trata de direito indisponível. Ela só pode ser quando se tratar de direito disponível, que possui a expressão econômica e de que podem livremente dispor daquele seu direito, ok? A cláusula arbitral que eu mencionei ali em cima, aqui nós colocamos no contrato entre as partes, e que dizem que os conflitos decorrentes daquele contrato serão solucionados mediante a arbitragem. Em consequência, o compromisso arbitral é uma espécie da convenção onde as partes renunciam à justiça comum. Então, se eu já estou fazendo uma cláusula arbitral, um compromisso arbitral, por que eu tenho que entrar na justiça comum? Eu já fiz o contrato, eu já convencionei com a outra parte, e quando tiver um conflito, a gente vai para o juízo arbitral. Então, não há necessidade de você entrar na justiça comum, né? Você está quebrando o seu contrato. Aqui são umas perguntas que antigamente no antigo código não eram bem claras, né? Mas acredito que vai facilitar agora no novo código que já está em vigor. Quando você não alega que existe uma convenção de arbitragem, que existe um procedimento arbitral acontecendo, o que acontece? Antigamente não tinha essa resposta, né? Então, hoje já se tem essa resposta para isso, que não suscitei, o processo vai continuar na justiça comum, andando como se nada tivesse acontecido. E isso, antigamente, era uma coisa que ficava em dúvida. Era um dos pontos de dúvida do CPC. E no artigo 337, também do CPC, informa no parágrafo 6º que implica aceitação da justiça estatal, da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Tá? E o magistrado, de ofício, ele reconhece ele pode reconhecer a convenção? Não, ele não tem como reconhecer a convenção de ofício. Por quê? Porque para ele é um processo novo. Para ele acabou de acontecer. Para ele chegou agora na mesa dele o processo. Então, por que ele vai conhecer de ofício? Não existe isso. Não tem como ele saber. Ele não tem bola de cristal para ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Então, também não. A resposta é não para a pergunta, pois depende de provocação do réu no artigo 337, parágrafo 5º, né? Também do novo Código de Processo Civil, conforme eu falei, tem vários dispositivos no novo Código trazendo a respeito do tema de arbitragem, o que no antigo não tinha. A preocupação foi muito grande para que a arbitragem ficasse em vigor, ficasse em voga, e eles deram muita ênfase em tudo que fosse possível para trazer mais a arbitragem para o meio jurídico.
a partir da lei que foi criada em 96, e o código já nasce com a lei existindo, e antes o código já existia e a lei não, então agora já tem uma força maior, né, por existir a lei. E a sentença arbitral é título executivo judicial ou extrajudicial? Como todos sabem, isso não era dúvida antes, né? A sentença arbitral sempre foi um título judicial, um título executivo judicial, conforme previsto no novo CPC também, né? Ele traz essa disposição. Só que tem uma diferença bem pequena aqui. Existe uma dúvida com relação ao código anterior, né? E hoje não existe mais, até porque o artigo 1061 do novo Código de Processo, ele acaba que traz uma resposta e corrige aquele artigo 23 da Lei de Arbitragem, que informa o seguinte: se eu estou entrando com cumprimento de sentença, um título executivo judicial, a sentença do juiz arbitral, o que ocorre? Eu entrei com cumprimento de sentença. Se eu quero me defender deste cumprimento de sentença, eu preciso impugnar o cumprimento de sentença. O que acontecia antes, as pessoas, elas embargavam a execução. E só se embarga a execução de um título extrajudicial. Então, o novo código corrige, a partir do 1061, o artigo 23 da Lei de Arbitragem. Então, ele faz essa correção, ele mostra qual é o meio de defesa, tanto que a defesa é cabível para o cumprimento de sentença em impugnação, como reza o 1061, que corrige a redação da Lei de Arbitragem, quando dispõe que a medida correta seria os embargos da execução. Eu termino por aqui. Eu agradeço a audiência, a participação dos colegas. Eu espero que tenha ajudado a trazer uma nova abordagem sobre o tema. Realmente, pelo menos aqui, pelo que eu pude perceber em Manaus, não tem muita relevância, as pessoas não sabem muito sobre a arbitragem, né? Mas ela é muito importante, realmente. O Brasil hoje é o 4º país no mundo em volume de processos arbitral, em juízo arbitral, em instalações de juízo arbitral. E se tudo der certo, né, vai chegar isso aqui para a nossa cidade, para o nosso cotidiano, vai ter um maior volume para isso. 2 curiosidades: a arbitragem, ela cabe também na Justiça do Trabalho, bem como também para a administração pública, né? Antigamente não tinha essa previsão e hoje já acontece isso. E também é um marco histórico, um fato relevante para a arbitragem, né? Como ser como um instituto e uma jurisdição privada que ela é. Doutor Bruno, primeiramente, parabéns pela exposição. Eu acho esse tema não relevante, mas de extrema relevância. A arbitragem é uma coisa sensacional. Eu gosto muito, estudo bastante, mas eu quero saber a tua opinião sobre 2 temas. 2 perguntas, bem simples. Na convenção tem a cláusula de compromisso arbitral e tem a convenção, né? Tem um ajuste. Então, eu posso colocar, por exemplo, no meu contrato de honorários, que todo contrato tem que ter a eleição da cláusula de foro. Na dúvida, as partes, para dirimir tal contrato, elegem o foro de Manaus, foro de São Paulo e tal. Eu não coloco isso. Eu coloco que, na dúvida, para adirimir tal contrato, as partes elegem a Câmara de Arbitragem da cidade de Manaus. Primeira pergunta: é válido esse ajuste? Eu renuncio à cláusula, o foro judicial, né, em benefício da eleição de um ajuste arbitral. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: até uns 10 anos atrás, mais ou menos, tinha uma expressão muito forte no direito chamado meios alternativos de soluções de conflitos, né? Isso, eu lembro que na época, quando eu comecei a estudar um pouco do mestrado, era coqueluche, só se falava nisso. Ficava até chato. 2, 3 créditos a gente ia pagar falando sobre métodos alternativos de soluções de conflitos. E eu observei que, com o novo código, se eu não estou enganado, tem uns 20 vezes que o código ele repete o termo conciliação, mediação
e arbitragem. E agora mudou essa expressão de solução, de método alternativo de solução de conflitos para justiça multiportas, né? Eu quero saber como que tu encaras essa justiça multiportas, que nada mais é que como se fosse uma justiça integrada, né? A arbitragem caminha junto com o Poder Judiciário, não é à toa como você colocou, que a sentença arbitral ela é título executivo judicial, como sentença de um juiz togado, né? Então tem muita força, né? A não ser, se você quiser dar efetividade àquela sentença, você recorre ao seu Poder Judiciário, mas a arbitragem caminha junto com o Poder Judiciário como se fosse essa justiça multiportas de forma integrada. Então, como tu vê hoje a arbitragem, com 3 anos de código, o que falta para o advogado incorporar isso no cotidiano dele? Porque a gente sai da faculdade, parece aquelas perguntas de debate eleitoral, né? O cara tem 1 minuto para fazer 55 minutos. Mas estou terminando. Isso parece coletiva de futebol. Né? A vida toda, né? Mas aí... A primeira pergunta eu já esqueci. Mas a arbitragem é como fosse nada mais é do que uma justiça integral, visando aquele termo de justiça multiportas, que é uma expressão americana. Como tu vê hoje, a gente sai da faculdade com aquela cultura de litígio. E para explicar para uma pessoa, olha, não precisa ingressar em juízo, a gente pode utilizar a arbitragem. O que tu acha que falta para que nós, advogados, possamos enveredar e colocar na cabeça, tanto do jurisdicionado, do nosso cliente, a utilização da arbitragem? Lembrando que a primeira pergunta é se eu posso colocar a causa do foro de arbitragem. É isso, doutor. Agradeço o questionamento, né? Por mais que tenha sido um livro, né? Uma introdução, uma extensão, né? Parece um livro Machado de Assis, né? Para falar, né? Para poder fazer uma pergunta de 3 palavras, né? Qual é a tua opinião? Resolvido, né? Eu vou responder de trás para frente. Eu acredito muito que, às vezes, até por falta de conhecimento, eu sei que existe no código, eu sei que tem muita gente que, às vezes, acaba saindo da faculdade e acaba que meio que se perde, não sabe tudo realmente, não tem como todos nós sabemos. Pelo menos na faculdade onde eu estudei, existia uma matéria só para arbitragem, né? Ela era direcionada para uma matéria, e acontece que, assim, existe muita divergência, existe muita gente que é reticente a um meio diferente, ao meio novo, ao método que não seja convencional, digamos assim, porque o certo, teoricamente, seria: eu tenho um problema, eu tenho que resolver uma ação contra uma pessoa, eu estou divergindo das ideias aqui e dá para entrar na justiça, eu vou pelo caminho que eu entendo que seja correto, não que a arbitragem não seja correta, né? Todos nós aqui que estamos aqui falando sobre isso sabemos que é correto o tema, e ele é válido, ele existe, tem uma força para ele acontecer hoje, né? Ele existe em lei, se ele não fosse tão importante, ele não existiria uma lei própria para ele, né? Então, eu acredito muito que, por falta de conhecimento em certos momentos, né, o próprio advogado, às vezes, acaba que prejudica a utilização do meio da arbitragem. Ele entende que seja mais fácil, talvez, entrar na justiça comum, né, ou por ter medo do procedimento, porque é um árbitro e ele, teoricamente, não precisa necessariamente fazer parte da formação jurídica, não ter uma formação jurídica. Então, eu acho que ele se sinta enfraquecido por ser uma pessoa terceira. As partes escolhem, mas acaba que sendo um terceiro, e aí ele vai colocar um direito disponível que ele tem, que geralmente traz a respeito de um poder econômico, de um direito patrimonial, e é muito importante, é muito forte, né, um direito patrimonial ser teoricamente perdido por uma sentença que seja dada por uma pessoa que foi escolhida pelas partes, tem a força para dar uma sentença arbitral e que vá ser eficaz na justiça comum quando entrar numa execução propriamente dita. E talvez o advogado se sinta retraído um pouco, né, pelo menos aqui que eu falo em Manaus, né, pelo fato da pessoa não estar tão habituada com esse sistema, né, do juízo arbitral, de fazer instauração. E falando
a grosso modo, doutor, acho que também a questão financeira, né, para se instaurar um juiz arbitral, acaba que meio que prejudica, teoricamente, a grande maioria de quantidade de processo arbitral, uma vez que, em muitos casos, em juizado especial, você não precisa. Tem que pagar, arcar com as custas, você entra, demonstra sua autossuficiência, né, em alguns casos, e acaba que a arbitragem ela fica nesse meio campo, né, nesse meio tempo, como acontece com todas as outras multiportes que o senhor mencionou. Acaba que as pessoas não tendem a conciliar, não querem conciliar por N razões, né, e cada um tem as suas razões para não querer conciliar, para não querer, por mais que eu diga que eu tenho uma divergência com a pessoa, eu não quero de maneira nenhuma conciliar com aquela pessoa. E aí o advogado fica como? Né? Ele consegue enxergar que existe um meio de conciliação, mas se aquela pessoa é totalmente diferente, ela não consegue enxergar uma conciliação, ela não consegue expor a sua paz, o seu momento, olha, eu não quero. Eu vou conciliar, beleza, então, beleza, tá tranquilo, eu vou fazer a conciliação. Ela não permite que isso aconteça. E às vezes eu acho que também não é só culpa do advogado, existem também as partes em si. Com relação a outra pergunta sobre o foro, eu acredito que existe sim a possibilidade de colocar dentro de um contrato, né? É um contrato, é uma convenção que existe entre as partes, elas entendem que seja possível a determinação de um foro para fazer o seu juízo arbitral. Eu acredito que sim, que é possível e que cabe essa menção, essa cláusula, esse inciso no contrato. Para a Letícia. É correto dizer que, como tu mencionou, né, às vezes o custo é muito grande e as pessoas em si, né, pessoas físicas, por exemplo, elas não têm elas estão tão envolvidas que elas não desejam fazer o juízo de arbitragem. É certo dizer, então, que isso serve mais para as grandes empresas, que as empresas utilizam mais do que pessoas físicas? Acredito que sim, né, porque poder econômico de empresa é sempre surreal e bem diferente do poder econômico de pessoas comuns, né, que estão num país que hoje a crise econômica é bastante alta, né, tipo, tem dificuldade de desemprego elevada, né, então, para se instaurar um processo arbitral, um juízo de arbitragem, antigamente, no começo eu falei que antes ele não tinha poder nenhum, né, então você teria que entrar na justiça comum para fazer a homologação de uma sentença, né, no antigo código. Esse código já traz um facilitador, teoricamente falando, a respeito de que você não precisa necessariamente ir na justiça comum para validar uma sentença que foi dada no juízo arbitral, e antes isso era um problema, porque você precisava entrar na justiça comum para validar, e aí custava caro, já naquela época, o juízo arbitral para fazer isso. Hoje, ele deve fazer pelo mesmo valor, né, ou ter sido elevado, mas já existe uma lei própria para ele que diz que eu posso ter a sentença de arbitragem eficaz para liquidar e para conseguir aquilo que eu ganhei no juízo arbitral. Eu acredito que sim, a resposta é sim para a sua pergunta, e talvez mais lá na frente possa haver, né, uma nova lei ou um artigo diferente, ou que uma lei que introduza um artigo novo no próprio CPC ou na própria lei de arbitragem para que faça uma diminuição de valores ou uma outra situação para que possa também chegar ao patamar das pessoas comuns, né, dos cíveis, não das pessoas jurídicas normais, não só jurídicas, das pessoas físicas, no caso, falando assim, porque realmente as empresas têm maior poder financeiro sempre. Então, sempre elas vão conseguir alcançar um juízo de arbitral, né? Elas vão entrar, instaurar processos, né? Muito mais fácil. Mais alguém? Não? Parabéns. Muito obrigada pela apresentação. Todo mundo interagiu com ela, aprendeu alguma coisa relacionada à arbitragem, que realmente não se fala na nossa rotina.
até proteção de pessoas físicas, e muitas vezes a gente não se envolve mesmo com a arbitragem para resolver conflitos. Vamos lá para o episódio especial, né, e deixamos a arbitragem de lá. Então, muito obrigada, parabéns. Obrigada por todos vocês pela presença aqui na sala, pelos ouvintes e pela audiência. Obrigada, ótimo dia.